E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos aí novamente falando sobre a questão da língua portuguesa na nossa comunicação. Como nós percebemos, quando nós temos aí conhecimento sobre como a língua ela se faz no texto, na nossa oralidade, como nós utilizamos as palavras para comunicar aquilo que nós temos de intenção, que fica mais fácil para o entendimento das pessoas, é muito mais prático aí quando você tem esse estudo. Por isso que estudar é importante. Muitas vezes algumas pessoas elas acham que não estudar a fundo a língua portuguesa ou qualquer outra disciplina, mas nós estamos falando aqui da questão da língua portuguesa, que muitas vezes esse estudo ele não é tão importante assim. Claro que é importante. Você vai perceber que agora você está construindo aos poucos a questão da tua oralidade, da tua comunicação escrita, né? Quando você faz o texto e você percebe ali que você não comete mais aqueles erros de ortografia, de acentuação, de pontuação. Por quê? Porque você tem estudado e que você agora está aplicando isso na tua escrita também, na tua oralidade. Quando você pega alguém falando de forma inadequada, não vamos falar de certo ou errado, mas inadequado no momento em que deveria utilizar a forma padrão, por exemplo, muitas pessoas inclusive tiram sarro, né? Elas ficam achando engraçado porque falou alguma coisa errada, mas quando nós temos conhecimento de que naquela situação formal nós devemos utilizar palavras, né, com mais cuidado, então com certeza você tem aí a questão que nós chamamos aí de conhecimento e como utilizar isso para esse conhecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão do, deixa a professora voltar, agrupamento de palavras. Tá? O que seria agrupamento de palavras? Nós estamos estudando aí a questão de que essas palavras que nós, quando nós fazemos uma frase, quando nós fazemos um período, quando nós fazemos um parágrafo, todas essas palavras que nós vamos escolhendo para colocar ali nessa nossa intenção comunicativa, nós, de uma certa forma, se nós formos parar para pensar e falar assim, essa palavra, o que essa palavra é? É um substantivo. Por que é um substantivo? Porque deu nome. Por que você colocou o menino? Menino é um nome. Então isso aí é um substantivo. Eu quero dar uma... Lembra que a professora falou sobre detalhamento, né? Como que eu faço para fazer detalhamento? Eu coloco um adjetivo. Adjetivo é o quê? Adjetivo é uma palavra que caracteriza, né? Que você pode colocar uma qualidade, um defeito, né? Então, nesse caso, saber aí o que essas palavras, quais são as funcionalidades dessas palavras é importante para que você saiba utilizar no momento adequado. Então, agrupamento de palavras seriam exatamente essas classes gramaticais que nós temos estudado aí, que nós temos falado de cada uma individualmente, para que elas servem, quando eu devo utilizar, né? Quando que nós vamos, em que momento que nós vamos ter que colocar uma palavra ou outro, sinônimo, antônimo. Então, tudo isso é que nós vamos falar aí nessa questão do agrupamento de palavras. Então, classe gramatical, na minha cabeça, tem que aparecer um número. Esse número é o número 10, tá? Por que, professora, tem que aparecer o número 10? Porque o número 10 é o número de classes gramaticais na língua portuguesa. Quando eu falo assim, olha, morfologicamente falando, esta palavra na análise morfológica quer dizer, é na classe gramatical, ou seja, ela vai ser variável ou invariável. O que seria variável mesmo? Variável é quando você modifica a palavra. Modifica em relação a quê, professora? Relação de gênero, masculino ou feminino. No sentido de número, singular ou plural, ou o grau, que é aumentativo e diminutivo. Nós também temos aí flexão, mudança da palavra no tempo, né? Então, nesse caso aí, o verbo, por exemplo, ele pode ser modificado para o tempo presente, passado ou futuro. Então, tudo isso é que nós estudamos a partir desse agrupamento das classes gramaticais. Então, o número 10 ali é bem importante agora, porque são 10 classes gramaticais. Nós temos aí, então, o estudo relacionado a essas 10 classes.
Veja que a professora colocou, o primeiro agrupamento de palavras que eu coloquei ali é o amor e casa. Pessoal, se você perceber, a palavra amor, ela está dando o quê? Ela está dando um nome a um sentimento, né? O amor é um sentimento, né? Então, nesse caso aí, você está falando, olha, é nome de um sentimento. A palavra ódio, que é o contrário de amor, é o nome de um sentimento. Quando eu falo nome, eu estou dizendo que esta palavra ali, ela é agrupada por ser parte do substantivo. Então, esse 10 aqui que a professora colocou, nos números aí que compõem até chegar a esses 10 classes gramaticais, o primeiro delas que a professora coloca aqui, o número 1, é o substantivo. Então, substantivo é aquilo que dá nome aos seres, às coisas, às emoções, aos sentimentos, aos objetos. Então, tudo que está relacionado a nome, eu vou chamar de substantivo. Por isso que a palavra amor e a palavra casa aqui, elas vão estar agrupadas naquele subgrupo ali da classe gramatical, que é o nome dela é substantivo. Pessoal, tudo na vida nós usamos o substantivo. Você vai falar alguma coisa e você vai utilizar o substantivo. O teu próprio nome é um substantivo, porque é um nome. Então, tudo aquilo que nomina é substantivo. Tá, aqui a professora colocou uma outra, mais duas palavrinhas aqui. Bonito e rígido. Pessoal, bonito é quando você dá uma característica, não é? Eu falo assim, olha, o carro é bonito, tá? Então, nesse caso aí, eu estou dando uma característica para esse carro. Eu poderia dizer que ele é azul, eu poderia dizer que ele é grande, eu poderia dizer que ele é pequeno. Então, nesse caso, eu vou modificando as palavras, mas você percebe que ao carro eu fui dando características. Características quer dizer, então, que tem um nome para ele, é nosso segundo subgrupo das classes gramaticais, do 10 aqui. Então, o segundo subgrupo, o nome dele vai ser o quê? Adjetivo. Tá? Então, essas classes, subclasses aqui que a professora está falando para vocês, que são essas que nós vamos, no texto, agrupando, né? E vamos formando uma frase, vamos formando um período e a partir delas é que nasce então essa comunicação. Bom, aqui a professora colocou mais dois grupos, mais um grupo de palavras aqui, o meu, o nós e o ele. Pessoal, esse meu aqui quer dizer o quê? Posse. Ó, meu, eu, meu, né? Então tá relacionado a mim. Agora, nós, quando é eu e mais alguém, né? Então, nesse caso, eu estou relacionando agora mais pessoas. E ele é uma outra pessoa. Olha o que a professora falou. Ah, meu pertence a mim. Nós, eu e mais outro. Ele é uma outra pessoa. Então, são pessoas, né? Na verdade, tudo que se relaciona aqui com pessoa, nós vamos chamar então do outro subgrupo aqui, que é o nome pronome. O que vem a ser pronome de um modo geral? O pronome ele tem várias funções, mas a função geral do pronome é a palavra que substitui o nome. Ela pode estar no lugar, né, do nome, ou ela pode acompanhar também o nome. Por exemplo, meu cabelo. Ah, está acompanhando o substantivo, está dando posse. Então, tudo isso aí nós vemos lá no pronome. Aqui a professora colocou a palavra dois e a palavra sexto. Então, a palavra dois, a palavra sexto, elas pertencem a um outro subgrupo dessas 10 classes gramaticais que vem a ser o nome numeral. Então, numeral é o subgrupo de palavras que dá o quê? Dá uma quantidade ou um ordenamento, né? Então, nesse caso, eu posso falar primeiro, segundo e terceiro, ó, é uma ordem. Então, também faz parte da classe gramatical numeral. Aqui a professora colocou, ó, quero, estudei, quero e estudei. Eles são o quê? São palavras que dão uma ação. Eu quero, eu estudei, né? Eu falei. Então, essas palavras que dão uma ação, em geral dão ação, elas são chamadas, então, na língua portuguesa de verbo. Então, os verbos, né? Palavra importantíssima, assim como o substantivo que nós utilizamos bastante. Por exemplo, quando nós falamos em oração, não existe uma oração que não tenha um verbo, por exemplo.
Pode ser uma palavra só. Falei, entendeu? Entendeu? Pronto. É uma frase? É uma oração. É uma frase com um verbo que contém um sentido completo. Pronto. Tá? Então, nesse caso aqui, o verbo e o substantivo são núcleos dessas classes gramaticais. Aqui a professora colocou o os e o umas. Tá? Essa classe gramatical aqui, essas palavrinhas, elas também fazem parte de um outro subgrupo aqui dos 10, que vão ser chamados de artigos. Então, essas 6 classes gramaticais, elas são classes que dão aí o nome às palavras que nós utilizamos, por exemplo, no nosso dia a dia. Então, nesse caso aqui, tanto amor, bonito, meu, dois, o os, o umas e o quero, eu estudei, que são exatamente essa subclasse de palavras, elas são exemplos, né? Tem várias palavras aí que se encaixam. Essas que a professora ainda não falou, o muito e o ontem, o mas e o o de e o contra, opa, elas fazem parte também das 10 classes gramaticais. Só que essas que a professora já relacionou, elas são chamadas de classes de palavras variáveis. Sabe por que variáveis? Porque elas modificam. Ou elas vão para o masculino, feminino, ou para o singular, para o plural. Essas outras 4 que a professora ainda não falou, elas já são as classes de palavras invariáveis. Sabe o que vai acontecer com elas? Elas não modificam. Então a professora vai colocar aqui embaixo, ó, 7... vou pegar aqui o muito e o ontem. Sabe qual é a subclassificação delas? Que elas são, então, advérbios. Advérbio, para que nós saibamos, né, então, qual é a funcionalidade, advérbio é a palavra que modifica, que dá uma circunstância para o verbo, para o adjetivo, né? Então, nesse caso, muito. Eu comi muito ontem. Ó, o muito e o ontem, a professora usou os dois. Os dois são advérbios. O mas e o e. O mas e o e também vai fazer parte das classes de palavras que são invariáveis e o nome delas é conjunção. O que a conjunção ela faz, professora? A conjunção ela tem como função ligar orações. Então, quando eu quero fazer vários períodos, por exemplo, né, num relato que eu uso um parágrafo grande, então eu vou fazer várias orações e essas orações elas vão ser ligadas por essas conjunções. E o de e o contra, professora? A professora vai colocar aqui o número 9. O de e o contra, ela é como a conjunção que liga, só que a conjunção ela liga o quê? Orações. E a preposição, ela liga palavras, tá? Então, nesse caso aí, preposição é uma classe de palavras que liga palavras a outras palavras. E a última aqui, e o opa, elas fazem parte da classe de palavras que se chama interjeição. E agora, então, nós chegamos ao número 10, né? Então, nesse caso, passamos por todas as classes gramaticais e elas estão aí. Nós temos, então, o grupo das palavras que são as variáveis e os grupos das palavras que são invariáveis. Essas daqui não podem modificar, não vão para o plural, não vão para número, singular e plural. Elas são daquela forma como elas nasceram e sempre serão desta forma. Então aqui a professora colocou a palavra pai. Aqui, palavras que flexionam em relação ao gênero e número e grau. Pai, por exemplo, vai para o plural, pais. Ele tem o feminino, mãe, né? Pai, mãe. Então ela flexiona. O para já não tem paras, né? Então é para e pronto. Então, nesse caso, como sendo preposição, ela não modifica. Mas ela também pode ser um verbo, ela pode flexionar aqui, tempo e pessoa. Eu parei, por exemplo, ela flexionou na primeira pessoa do singular. Viagem, eu posso colocar viagens, ela flexiona. Vida, posso colocar vidas. Pois, sempre será pois, então palavras que não flexionam. Então eu tenho aqui esse grupo que pertence às palavras invariáveis. Mas não flexiona. Achei, achamos, achastes. Ó, pronto, né? Modificam em relação ao tempo e pessoa. Os, as, ele modifica em número e gênero. Lindo, linda, lindos, lindas. Então em gênero e número também. E o 2 ali, eu posso falar duas. Tá? Então, gente, aqui nesse caso, essas palavras aqui, elas variam relacionado a gênero, a número e grau, algumas delas. Elas flexionam em tempo e pessoa, que são os verbos,
E algumas delas não flexionam, que são exatamente quais? Essas palavras aqui que a professora falou que são invariáveis. As classes que variam, então, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo e artigo, e aquelas outras, a conjunção, o advérbio, a interjeição e a preposição, elas não são modificáveis. E é isso que você, então, estuda nas classes gramaticais. Aqui a professora colocou, então, algumas frases, você pode aí fazer, né, no teu caderno. Por exemplo, minha amiga é inteligente e gentil. O que a professora utilizou? Pronomes, né, minha, amiga é um substantivo, o é aqui é um verbo e o inteligente, adjetivo, e o e está ligando duas palavras que têm mesma função, então ela é uma conjunção, e gentil é um outro adjetivo. Faça isso agora você. A professora fez a primeira aqui. Faça aí. Veja se você consegue, dentro dessas 10 classes, desse subgrupo que a professora falou, se você consegue identificar os primeiros alunos saíram à tarde. O que cada uma dessas palavras vão ser dentro dos subgrupos. Aqueles meninos gostavam de pizza doce. Quem não, né? Então, nesse caso aqui, cada palavrinha dessas, vocês vão fazendo aí também no teu caderno. Ei, você não acreditou nessa história maluca? Tá? Então, nesse caso, também, da mesma forma, cada uma dessas palavrinhas, elas vão se encaixar dentro dessas 10 classes variáveis. É bem fácil, basta que você veja ali quais modificam, quais não modificam, e dentro daquelas características que cada uma dessas palavras, elas têm. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido qual é a circunstância de cada uma dessas palavras, encaixando aí principalmente nesses exercícios, e na próxima aula nós falamos mais sobre isso. Então, até lá! Tchau, pessoal!